Olá, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados aí para mais uma semana de aula? Espero que sim. Pedimos a Deus aí que nos acompanhe por mais uma semana, tá? Que Ele esteja junto de nós, nos dando sabedoria, nos apontando aí o caminho, tá certo? Pessoal, nós vamos então falar um pouco sobre crônica argumentativa. Será o gênero textual estudado aí por nós durante esse capítulo de número 5. Tranquilos? Vocês já conhecem crônica? Já escutaram por aí? Sabem o que significa esse termo crônica? E argumento? Vocês já conhecem? O que significa um argumento? Enfim, vamos falar um pouco sobre isso na nossa aula de hoje, ok? Vamos lá. Então, sétimo ano. Aqui nós temos, então, o gênero textual estudado será crônica argumentativa. Então, para vocês entenderem primeiro o conceito de crônica. O que é uma crônica? Na linguagem grega, a palavra crônica significa cronos, está relacionado então, cronos significa tempo, tá? Mas aí vocês podem pensar, então crônica é o estudo do tempo? Não. Crônica são textos escritos sobre acontecimentos diários, por isso esse nome, crônicas. Acontecimentos corriqueiros, acontecimentos informais do dia a dia das pessoas. Então, crônica é um texto escrito de forma objetiva, simples, é um texto ali que está próximo da informalidade. Lembrando, galera, que ele não é um texto escrito de maneira coloquial, tá? Ele é um texto escrito utilizando aí as normas gramaticais, tá? Não confundem informalidade com textos coloquiais, tá? O que eu quero que vocês entendam é que a crônica, ela é um texto simples, objetivo, que qualquer pessoa que tenha acesso à leitura leia e entenda esse texto. A crônica, ela é um texto escrito do dia a dia, do acontecimento, do dia a dia da vida das pessoas. Nada demais, nada rebuscado, nada de difícil entendimento. Muito pelo contrário, o texto crônico é um texto de fácil compreensão. Por exemplo, na página 31 nós temos um autor cronista que é o Zuenir Ventura. Ele fala aqui sobre Alice no reino do iPad. Nós podemos entender que esse Alice no reino do iPad faz menção a Alice no País das Maravilhas, certo? Aqui, para vocês terem noção como crônica é um texto tão simples e tão corriqueiro, ele está falando da sua neta que hoje utiliza o iPad, tá? Aqui o autor ele expõe então um acontecimento diário da vida familiar dele, né? Incluindo sua neta aí que utiliza o iPad, enfim, a neta dele já vai completar 2 anos de idade e ele conta aqui nesse texto sobre esse uso aí. E o tema aqui, o título do texto faz uma menção a Alice no País das Maravilhas, ok? Que é um texto clássico diferente de um texto crônico, tá bom, gente? A crônica, ele é um texto, como eu já falei, simples, claro e objetivo, e é um texto também curto, né? Ele não é um texto longo, escrito com palavras muito difíceis. Pelo contrário, ele é um texto fácil, curto, tá? E de fácil acesso. Quem é que veicula a crônica? São os jornais e revistas. Então a crônica ela é voltada e ela é escrita para esse tipo e é produzida, tá? Para os jornais e para as revistas, ok? Alguns autores cronistas criam depois livros sobre crônicas, tá? Mas esse não é o objetivo. As crônicas são textos escritos para jornais e para revistas. É lá que você encontra crônicas. Hoje, com acesso à internet, você digita no Google, você encontra crônicas. Você encontra crônicas, tá? Perdão. Mas é um texto voltado aí para esse tipo de veículo de comunicação. Vamos então falar um pouco sobre o que é a crônica argumentativa. Existe a crônica narrativa, que é ali onde o autor ele fala, ele narra um acontecimento, tá? A crônica argumentativa é diferente da narrativa em que sentido? No sentido em que no argumentativo o autor ele expõe ali sua opinião, diferente da crônica narrativa, tá? Na narrativa o autor simplesmente narra os fatos, os acontecimentos, sem sua opinião ser exposta, ele fica ali em terceira pessoa. Aqui, na crônica argumentativa, entra a linguagem aí que o narrador, o escritor, o autor, ele
entra para o texto, ele está em primeira pessoa, contando então essa história, mas aqui também ele expõe a sua opinião. Aqui ele argumenta, tá? Para que o leitor entenda o ponto de vista desse autor. Essa é a diferença então da narrativa para a argumentativa, ok? Na narrativa você só tem aí uma história contada em terceira pessoa, tá? Poucos personagens geralmente. Na argumentativa também são poucos personagens, mas a diferença é que aqui o autor ele expõe a sua opinião. Aqui ele expõe tranquilamente sua opinião, faz com que nós leitores entendemos aí e entramos nessa história também e acreditamos então aí no argumento desse autor. Ele faz com que nós leitores entendamos a sua opinião, o seu argumento, ok? Por isso que o nome é crônica argumentativa. O autor aqui ele fala sobre a questão da substituição, né, das pessoas mais novas, como a neta dele, dos livros por tablets, por iPads, ok? Então aqui ele expõe a sua opinião, mas o que nós precisamos entender em uma crônica argumentativa? Diferente de um artigo de opinião, onde o autor ele comprova com dados, com gráficos, e ele faz com que realmente nós entendemos que o seu argumento está ali para ser provado, etc. Na crônica argumentativa, o autor ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado se o argumento dele vai ser um argumento em que nós temos que realmente acreditar e falar, é isso mesmo, etc. Não que ele esteja mentindo na crônica argumentativa, não é isso, ele não está mentindo. Mas o autor, como eu falei no início, ele está mais próximo da informalidade. No artigo de opinião, o autor ele é mais formal, a escrita é mais formal, tá? Então apresenta tudo ali para que fique um texto formal. Aqui, na argumentativa, o autor ele não tem essa preocupação que o texto seja tão formal, ok? Então a crônica, por ser algo do dia a dia, do acontecimento do dia a dia, coisas que acontecem, como por exemplo, ir à praia, tomar café em um bar, ir à padaria. Então os assuntos de crônica são esses. Alguém que cuida e limpa da casa todos os dias, isso pode virar uma crônica. Então temas de crônica são temas do dia a dia, não há nada de difícil entendimento, entendeu? Então as crônicas são coisas, são textos feitos de situações muito comuns. É isso que eu quero que você entenda, tá? A sua estrutura, a sua linguagem é uma linguagem mais informal, como eu já tinha falado. A sua composição ali, o autor, ele ele deixa ali sua opinião, ele tem um argumento ali, ele deixa um argumento ali muito claro sobre o que ele pensa, sobre o que ele acha, certo? Mas ele não está preocupado em ficar comprovando isso, ele deixa sua opinião ali, tá? Ele pode utilizar um argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade? É quando, por exemplo, eu estou falando aqui sobre o Covid-19 numa crônica e eu preciso colocar uma citação de algum médico que é especialista em Covid-19 ou que descobriu talvez a vacina. E aí eu coloco, né, sobre isso. Então, argumento de autoridade, vocês vão ver isso lá na página, deixa eu só ver aqui, confirmar para vocês. Na página 34 tem sobre o argumento de autoridade. Então, argumento de autoridade é citar o ponto de vista de pessoas consideradas especialistas no tema tratado ou referir-se a ele. Se eu estou falando sobre vinhos aqui na minha crônica, e aí eu cito então alguma pessoa que é especialista em vinhos, eu cito alguma citação sobre esse autor aqui na minha crônica. Então esse é um argumento de autoridade, ok? Mas a crônica é um texto voltado mais para a informalidade, é um texto que o autor também utiliza mais, em alguns casos, o humor, as figuras de humor para ele poder criar o seu texto. Então é um texto leve, preste bastante atenção, galera. Na crônica argumentativa, ou enfim, na crônica, os textos são leves, são tranquilos, são legais de ler. Então o autor ele utiliza ali muitas das vezes o humor para construir também o seu texto, ok? Então era isso que eu queria que vocês soubessem sobre a crônica. É um texto objetivo, claro. Na crônica argumentativa, o autor ele utiliza a sua opinião, por isso argumentativa. Então ele utiliza a sua opinião ali sobre aquele assunto falado, ok?
E ele pode usar tipos de argumento como argumentos de autoridade, que quando ele cita, fala de algum especialista sobre o assunto que ele está falando aqui, tá certo? É isso, boa aula, bons estudos aí, tenha aí todos uma ótima semana.